Bem-vindo ao capítulo 18 do nosso livro precioso No Mundo Maior. Eu espero que você esteja preparado para as emocionantes cenas que vão vir a seguir. O nome do capítulo já diz, né? Velha Afeição. André estava caminhando por lá, lembram que eles estavam lá no umbral, nos abismos, tal, na beira da caverna, e eles não tinham andado muito ainda quando encontraram um grupo de velhinhos, e André disse que as caras deles pareciam assim, ó, carantonhas, lamentosas, porque eram carrancudos assim. E esses velhinhos estavam assim, eles pegavam barro, porque lá no umbral é tudo barro, né? E esse lodo, essa substância lodosa, ela é dos pensamentos deles. Vai formando assim miasmas e vai grudando e vai sendo tão material aquilo de ruim que eles pensam que vira lodo. E esses velhinhos, eles estavam dementados, claro, todos ali estavam, eram usurários, como o Calderaro colocou. Eram aqueles que tinham enriquecido na terra, tinham vivido para juntar, amontoar riquezas à custa do sofrimento dos outros. Então eram aqueles que tinham roubado parentes, eram aqueles que tinham empresas e tinham, independente do sofrimento de quem fosse, tinham juntado as moedas. Aqueles que faziam de tudo para juntar, não só moedas, né? Dinheiro grande também. Aqueles que amontoaram riquezas à custa dos sofrimentos dos outros. Estavam unidos ali, lembrando que todos os umbrais são assim. Os grupos são unidos conforme aquilo que move eles, aquilo que faz eles gastarem mais tempo da vida, após a vida, né? Então esses ali tinham juntado muita riqueza e só pensavam em dinheiro. E depois da morte física, eles nem percebiam que eles estavam mortos, eles ainda estavam juntando dinheiro. André disse que era loucura, eles juntavam aquele barro como se fosse uma coisa muito preciosa e colocavam assim perto do peito, iam juntando assim como se fosse uma coisa preciosa demais. E aí ele começou a ouvir as conversas e eles diziam assim, ó, é melhor que a gente encontre o nosso caminho para casa rápido. Eles ainda pensavam que estavam vivos. Eles juntavam assim, aquilo como se fosse ouro, diamantes e pedras e muita riqueza. E eles iam juntando assim. Eles falavam, é melhor que a gente encontre rápido o caminho de casa, porque como é que deve estar nossas famílias, e como é que nós vamos levar isso aqui em segurança, e se alguém descobrir essas riquezas aqui, e se, eles estavam assim nessa loucura total. E o André olhando, e ficou assim na dúvida, o Calderaro disse, sim, eles continuam ainda no mesmo estágio que eles estavam na vida deles, quando eles tinham o corpo. Eles nem perceberam a morte, continuam buscando e querem o caminho de casa agora, mas a casa física, a casa onde eles moravam mesmo, para levar esse dinheiro para casa, para continuar amontoando, para continuar vivendo a vida que eles levavam. E quando o André ouviu a voz de um senhor, esse senhor falou assim, gente, mas será que nós não estamos enganados? Será que isso não é um pesadelo? Será que a gente não está fantasiando isso? Aí André disse, mas esse homem é tão parecido com o pai da minha mãe, tão parecido com meu avô Cláudio. Quando ele falou isso, ele começou a se lembrar do vô dele, que o vô tinha ficado meio doido e tinha, depois que a esposa morreu, eles levaram esse avô para morar junto com eles, porque esse avô era muito chato, insuportável, não gostava de ninguém, mas adorava o André. Tinha uma afeição gigante pelo André desde que o André era pequenininho. E todo mundo sabia que o senhor ali, o senhor Cláudio, que era chato, só tinha os sentimentos abrandados, só ficava querido, bonzinho, só tinha olhares bons para esse neto, o André Luiz. Só que o André ficou olhando assim, pensando, será que é o vô Cláudio? E aí, quando os amigos desse senhor que tinha dito, será que nós não estamos passando por uma fantasia? Será que nós não estamos loucos pensando nisso? Quando os amigos dele falaram assim, não, Cláudio, deixa de ser bobo, olha o tanto de riqueza aqui, você está variando as ideias? Claro que isso aqui é real, nós temos é que encontrar o caminho para casa logo, nós temos que conseguir levar isso aqui de uma vez. Quando o André ouviu, Cláudio, eles... é o vovô Cláudio! E aí deu um choque nele.
Aí o caldeirado disse: ah, André, então a irmã Cipriana tinha razão, você tinha que vir para cá para encontrar essa afeição do teu coração. Vamos aproveitar o momento e ampliar a visão dele para que ele nos enxergue. Era um momento, gente, um raro momento, onde um daqueles que estava perturbado ali do umbral tinha aberto uma brecha. E quando abre uma brecha, a espiritualidade aproveita a chance e faz com que aquele seja acordado, para que ele vivencie algo melhor, para que ele enxergue a realidade. E esse momento tinha acontecido pro vô do André. E o André ficou emocionado. O caldeirado fez o seu Cláudio lá enxergar e ele disse: amigos, parece que eu tô vendo uma luz diferente, o que é isso? E ele conseguiu ver os dois. Daí ele disse: parece que são anjos emissários do céu. André disse que ele pensou isso por causa da roupa que ele estava usando, né, que é a veste branca. Aí ele disse: parece que eu tô vendo emissários do céu. E os amigos dele dizendo: ai, Cláudio, tá doido, tá ficando doido. E ele olhou e tocou no coração dele a presença deles. E aí ele disse: ah, meus amigos, vocês... E ele se lembrou que ele se sentia culpado. E ele disse: será que eu estou enlouquecendo? Ou será que eu morri e estou vendo os anjos do céu? Será que eu estou louco, desvairado aqui? E aí ele começou a contar a história dele. Será que eu estou pagando por um erro que eu cometi com a minha irmã? E aí o André não sabia de história nenhuma, de irmã nenhuma. E aí ele começou a contar, como se fosse uma confissão, assim, né, no momento da morte. Ele começou a contar que quando o pai dele estava assim para morrer, tinha deixado um dinheiro para ele e para a irmã dele. Só que essa irmã era fora do casamento, mas a mãe dele tinha trazido a menina para dentro de casa e tinha criado como filha, assim, com todo o amor. Só que quando eles morreram, quando o pai dele morreu, ele escorraçou a menina de casa e disse: você não tem o meu sangue, você não é minha irmã, coisa nenhuma, com o objetivo de ficar com o dinheiro dela, e ficou. E ela implorou, chorou, pediu, não adiantou de nada, ele ficou com o dinheiro dela e nunca mais soube do paradeiro dela. E nesse momento agora era a primeira vez, não era a primeira vez não, que ele contava a história assim, mas que o coração dele sentia não. Ele já tinha sentido remorso antes. Espera aí que eu chego lá nesse assunto. Mas ali no André, ele não tinha visto que era o André, né? Ele pensava que eram emissários do céu, anjos do céu, e ele estava se confessando, e ele dizendo: será que eu estou pagando por esse meu erro, que eu tirei o dinheiro da minha irmã? E daí ele ficou pensando: eu fui muito cruel, é preciso arrumar isso para que eu possa voltar para casa. E aí o André engoliu a seco, assim, claro, né? Imagina um choque para ele encontrar o vô, saber que o vô fez uma arte tão grande. Ele sabia que o vô tinha juntado um monte de dinheiro e tal, mas ele nunca tinha sabido disso. O vô morreu quando ele era criança e o vô gostava tanto dele, ele gostava do vô, mas não era assim aquilo tudo. O vô é que gostava dele. E o vô dizia sempre para ele que queria que ele estudasse e se tornasse médico. Ele lembrou disso, né? Na hora ali ele lembrou que o vô queria que ele estudasse. E aí, nesse momento, o seu Cláudio falou para André, né, que ele pensava que era o emissário do céu. Ele disse: seu anjo, seu emissário do céu, eu tenho uma dívida muito grande, mas eu tentei arrumar a situação juntando dinheiro para o meu neto André fazer a faculdade de medicina. E se ele, na minha concepção, se ele fizesse esse curso de medicina e pudesse ajudar as pessoas e fosse uma boa pessoa e ajudasse por amor, a minha dívida seria paga. O André engoliu mais seco ainda, porque ele lembrou que o vô que deixou o dinheiro, que ele pôde estudar por causa disso. E ali o homem falou assim: quem sabe, emissário do Senhor, se você podia achar, quem sabe você podia achar o meu neto, porque a única pessoa no mundo que ia se importar comigo é esse meu neto André. E ele ia querer saber, ele ia querer me dar a mão e me ajudar, se ele soubesse onde eu estou. Quem sabe, seu mensageiro, o senhor vai atrás dele, quem sabe o senhor acha o meu neto André e diz para ele que eu estou aqui. O André, né, viu que o velhinho estava abrindo o coração assim, e ele ainda disse assim, ó: nessas masmorras onde eu enlouqueci, será que se ele tiver ciência dos meus padecimentos, será que ele não vem aqui? André disse: nossa,
esqueci que o Calderaro estava ali, esqueci tudo que eu tinha aprendido sobre autodisciplina, sobre não interferir nas histórias, esqueci toda a compostura, comecei a chorar desesperado. Imagina, né, o choque que ele levou assim do vô falando assim dele. E mais, ele tinha plena ciência que ele fez medicina, mas ele sabia que ele não tinha sido tão bom quanto o vô tinha pensado que ele seria. O vô tinha programado para ele uma medicina de amor, uma medicina de entrega, e ele sabia que ele não tinha feito essa medicina. Lembra lá do livro Nosso Lar, quando ele conta que ele não foi assim, médico bom ele foi, porque ele pesquisou, ele era cientista, ele descobriu um monte de coisa, ele foi um médico bem completo assim aos olhos humanos aqui na Terra, lá no Rio de Janeiro. Inclusive o nome dele é bem importante, né? Dizem que ele foi aquele médico Chagas, então ele fez várias pesquisas e tal, só que nada de amor, nada por caridade, nada por esforço ao próximo, nada disso, ele não fez nada disso. E na hora que o vô falou que eu queria que ele fizesse medicina e que ele ia resgatar os meus erros através da medicina que ele ia aplicar, quando ele falou isso, aí o André caiu em pranto mesmo, né? E esqueceu tudo, se ajoelhou na frente do vô, beijou a mão e disse assim para ele: então, vovô Cláudio, não me reconhece mais? Ai, que emocionante, chorei aqui quando li, né? Chorei, porque olha que emocionante. E aí ele olhou para o Calderaro como dizendo assim, desculpa, pedindo perdão porque ele tinha perdido a compostura. E Calderaro olhou para ele assim, impossível não se emocionar. Até Calderaro estava chorando. E aí Calderaro entendeu, por isso que esse menino tinha que vir para cá. Menino, já era um médico antigo, né? Por isso que ele tinha que vir para cá. Era para ajudar o resgate desse homem. E o André ficou tão feliz de encontrar esse vovô Cláudio. E o vovô Cláudio ficou mais feliz ainda de estar ali na presença do neto. Então André disse que sustentou o vovô nos braços. Aquele fardo pesado, ele disse, tornara-se leve, porque era o afeto dele. E ele ficou tão feliz, ergueu o vovô nos braços e aí tocou-se de alegria, louco de alegria com o precioso fardo. Ai, acabou rápido demais esse capítulo, tô louca pra saber o que ele fez, pra onde que eles foram daqui pra frente. Um beijo pra você e até o próximo capítulo.